Queridos, dando sequência à nossa exposição em Lucas, aos nossos pequenos devocionais no Evangelho de Lucas, hoje nós chegamos no versículo de número 28 do capítulo 19. Ontem nós refletimos juntos a respeito do que nós temos, o que nós estamos fazendo, o que nós temos feito com aquilo que o Senhor nos confiou. E certamente foi um momento de reflexão para saber se temos tratado o Evangelho, a palavra do Senhor, a missão que Ele nos confiou, como algo de extrema importância e preciosidade para nós. Hoje eu quero te convidar a ler, então, capítulo 19 de Lucas, do versículo 28 até o 40, que narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Diz assim o texto: Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Respondam apenas, o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto desamarravam, seus donos perguntaram, por que estão soltando o jumentinho? Os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal, para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram, Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem estas coisas. Ele, porém, respondeu, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Veja, depois de Jesus contar a parábola que nós vimos hoje, ele retoma o seu caminho a Jerusalém, a parábola que nós vimos ontem. Jesus retoma o seu caminho a Jerusalém, e quando ele chega próximo ao Monte das Oliveiras, no versículo 30 nós vemos que ele pede para que 2 dos seus discípulos vão até a aldeia adiante e desamarrem, tragam o jumentinho ali encontrado. E o que é precioso nas palavras de Jesus é que ele confirma a sua identidade para o seu povo cada vez mais. Perceba que trazer um jumentinho e que nunca havia sido montado por ninguém, expressa mais uma vez aquilo que o nosso Senhor faz com excelência, que é usar da lei e dos profetas para apontar para si mesmo. Ele mesmo diz, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Talvez você esteja pensando, mas um jumentinho para o rei entrar? É exatamente isso que o primeiro livro dos reis nos mostram, logo no seu primeiro capítulo, que era característico do rei montar em uma mula, em um jumento. Nós vemos que Salomão montou a pedido de Davi. Então era característico. E também animais que nunca haviam sido usados para nada, eram utilizados com fins santos. Ou seja, Jesus ele pede um jumentinho, e pede um jumentinho que nunca havia sido montado. Mais uma vez o Senhor mostrando as minúcias da lei e dos profetas, mostrando que ele é o cumprimento da profecia ali em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz que ele entraria, que o Messias entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Por isso, quando nós lemos essas histórias, essas narrativas da palavra de Deus, nós precisamos ter em mente que o Novo Testamento, nós temos na pessoa de Cristo o cumprimento do Antigo Testamento.
Nós devemos ter esse olhar atento e minucioso para que possamos extrair da palavra de Deus um alimento sólido para a nossa fé. Jesus apontando para si mesmo como o Messias, como o Rei. Afinal de contas, por tantas vezes no seu ministério ele quis ter a sua identidade ainda preservada. Agora, estando próximo da sua morte, ele começa cada vez mais revelar quem ele é. Perceba na sequência da narrativa, Jesus disse: se alguém perguntar por que vocês estão levando o jumentinho, apenas responda: porque o Senhor precisa dele. E não é que quando eles foram até lá, buscar o jumentinho, perguntaram para eles. E era natural ver alguém desamarrando um jumentinho que não é deles. Perguntaram para os discípulos: por que estão fazendo isso? E eles respondem: o Senhor precisa dele. Isso bastou para que aqueles que perguntavam não questionassem mais. Porque afinal, Jesus tinha muitos seguidores já feitos, estabelecidos ali. E a menção da palavra o Senhor precisa deles foi o suficiente para que aqueles discípulos, aqueles seguidores de Jesus, donos ou responsáveis pelo jumentinho, não mais questionassem, porque eles sabiam quem era o Senhor. E quando Jesus monta no jumentinho, a multidão, os seus seguidores, começam a agir e a fazer aquilo que era característico de uma entrada real. Começam a jogar os seus mantos, buscar os ramos, como registra outro evangelista, e Jesus começa a caminhar montado num jumentinho. Aquela multidão, como nós vimos, aqueles seguidores não entendiam a profundidade do que era aquilo que estava acontecendo e nem de quem era Jesus. Como nós já aprendemos, a multidão ela estava interessada num Messias que os libertasse do jugo de Roma. Eles estavam interessados naquilo que Jesus poderia fazer. E o texto diz que eles louvavam pelos milagres que ele havia feito. No versículo 37, diz que o povo começava a gritar e aclamar e louvar e usavam de salmos messiânicos, como o salmo de número 118, para aclamar o Messias, porém sem a real compreensão do que o Messias estava por fazer. Eles até reconheciam a identidade de Jesus, mas não a profundidade e as implicações do Messias. Esperavam apenas um libertador político. Tanto é que a característica dessa multidão é uma multidão bastante inconstante e interesseira, porque na sequência da narrativa, essa mesma multidão que está aclamando, dizendo glória nas maiores alturas, é a mesma multidão que poucos dias depois gritará para que Jesus seja crucificado. Porque por vezes nós buscamos a Jesus somente por aquilo que ele pode fazer, não por quem ele é. E geralmente quando Deus não atende, não corresponde às nossas expectativas, tendemos a virar as costas para ele. Bem, aquela multidão começa então a exaltar, usar dos próprios salmos messiânicos, sabendo ou não disso, mas estão apontando e confirmando a identidade de Jesus Cristo como Messias, o Salvador, o Redentor, o Rei de Israel. E isso incomoda os fariseus. Incomoda porque eles não queriam a Jesus e eles também não queriam que qualquer tipo de baderna enfurecesse o Império Romano. Por isso eles chegam a Jesus e diz: Mestre, peça para que eles se calem, repreende os teus discípulos pelo que eles estão dizendo. Repreenda-os pelo que eles estão dizendo. E a resposta de Jesus no último versículo: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus, pela primeira vez, não repreende, não pede silêncio para alguém que afirma que ele é o Messias. O povo diz: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor.
paz no céu. A alegria desse povo era tão grande porque eles reconheciam que Deus estava restaurando o relacionamento com o seu povo, não da maneira que eles imaginavam e esperavam, de uma maneira muito mais profunda que vem a ser revelada pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Glória nas maiores alturas. Isso incomodou os fariseus, seja pelo motivo de incomodar o império, ou seja pelo motivo que eles não queriam Jesus como rei. Isso os incomodou e eles pedem: mestre, repreenda os teus discípulos. Os fariseus também foram educados porque com aquela multidão aclamando não seria ideal repreendê-los diretamente pelo que eles estavam fazendo. Então eles recorrem a Jesus e Jesus diz: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Veja, a criação, ela sofre, ela geme como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A criação também foi atingida, ela sofre com a queda e ela aguarda a redenção. Por isso, ainda que os discípulos fossem silenciados, se calassem, a criação clamaria, porque bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse é Jesus, é esse que está entrando em Jerusalém para cumprir aquilo que o Pai lhe confiou, para resgatar aqueles que o Pai na eternidade lhes deu. Às vezes esperamos de Jesus algo muito pequeno perto daquilo que Ele nos ofereceu na cruz do Calvário. Às vezes criamos expectativas egoístas, pessoais, e depositamos em Deus, e quando Ele não supre aquilo que nós desejamos e queremos, nós viramos as costas. Dali já não é mais hosana nas alturas, mas passa a ser crucifica, porque o nosso coração tende a ser interesseiro. É interessante andar com Jesus, estar com Jesus enquanto eu estou sendo beneficiado, mas quando o nível de relacionamento se aprofunda com o Mestre, quando Ele começa a pedir que eu renuncie, quando eu tenho que abandonar práticas pecaminosas, quando eu tenho que abrir mão de coisas lícitas por vezes por amor ao meu irmão, isso começa a me incomodar, a me tirar da minha zona de conforto, e aí o Evangelho de Jesus Cristo já não me interessa mais. Não sejamos como esses discípulos, essa multidão inconstante. Não sejamos como os fariseus. Sejamos como verdadeiros seguidores de Jesus, como aqueles que cederam a jumentinha. O Mestre, o Senhor, precisa dela. Meus irmãos, que lições preciosas nós temos aqui. Diante de tudo que nós temos vivido em nossos dias, não feche a sua boca, continue adorando a Deus. Lembre-se, quando Deus liberta o seu povo da escravidão do Egito, Ele liberta o seu povo para prestar culto e Ele leva o seu povo pelo deserto. Às vezes os momentos que nós vivemos são difíceis, são complicados, nós temos medo, nós somos enfraquecidos, ficamos amedrontados e ansiosos. Esse é o momento de abrir a nossa boca e declarar quem Ele é, e proclamar quem Ele é, e adorá-lo com tudo que somos por quem Ele é, porque o que Ele fez é consequência de quem Ele é. Adoremos ao Senhor, em primeiro lugar, pelos seus atributos, por aquilo que Ele é, e depois por aquilo que Ele fez por nós. Em suma, adore ao Senhor. Adore ao Senhor de todo o teu coração. Clame a Ele, ore a Ele, para que em todas essas coisas nós tenhamos cada vez mais a confirmação de quem é Jesus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que Deus assim te abençoe. Esse é o meu desejo. Até a próxima.